E aí, pessoal? Belezinha? Tudo bem com vocês? Boa noite! Pois é, estamos de volta para os nossos vídeos semanais. Vocês devem ter sentido minha falta, que eu dei uma sumida, né? Não falei nada. É que, na verdade, os últimos acontecimentos, vamos dizer assim, eles foram bastante cansativos para mim e corridos, né? Quem me conhece aí há mais tempo sabe que a minha vida é uma correria louca, né? Não tem muito tempo para nada. E eu tive em Santos agora há pouco tempo, na verdade já tem um tempo, em viagem para atendimento. E uma semana depois eu também tive o treinamento externo, né? E geralmente quando eu faço treinamento externo, eu fico mais cansado do que o normal, porque já é uma vivência na mata, onde a gente tem ali o contato com as pessoas diretamente. Isso por si só já me cansa mais e tal. E nesse último treinamento externo a gente teve aí um treinamento bombástico, vamos dizer assim, onde nesse treinamento externo a gente teve a presença do comandante, né, o Arcanjo Miguel. Tivemos a presença do Star, né, o Arcanjo Gabriel, e tivemos a presença do Hilário, o Arcanjo Rafael. Então, assim, querendo ou não, acho que foram 9 trabalhos, mais ou menos, né, que foram feitos, e durante o período de um dia inteiro. Então, assim, é bem cansativo, e durante a semana foi bem cansativo para mim, agora que eu já tô meio que recuperado novamente. Então, hoje eu decidi fazer um vídeo falando sobre os temas, como eu sempre falo. No último vídeo, né, porém, no último vídeo não, na verdade, porque eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp. Então, na última semana eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp para vocês, né, principalmente aqueles que são mais próximos aí, seguidores do canal, consulentes também, né, pessoas que se consultam. Então, pessoas que se consultam comigo já aí de longa data, há bastante tempo, uma sugestão de vídeos, né, porque eu tenho feito vídeos aí desenfreadamente, né. Estamos chegando já a quase 100 vídeos, a meta de 100 vídeos no canal. É a verdade, não minto. E aí eu pensei, poxa, seria legal se o pessoal desse uma sugestão, né? Isso nem sempre funciona, né? Na verdade, seja dita, porque eu peço a sugestão às vezes no Instagram. Geralmente o pessoal fala coisas cujo qual eu já falei, né? E eu peço às vezes no próprio vídeo, o pessoal nem comenta sobre isso. E aí no WhatsApp eu achei interessante porque é mais direto, né? Um contato mais direto. Então acreditei assim, as pessoas vão responder. E realmente responderam, tá? Isso eu tenho que ser, digamos, dar o crédito às pessoas por isso, né? Então as pessoas responderam e tal. Mas, como sempre, né? Como das outras vezes, quando eu lanço uma enquete no Instagram ou alguma coisa, muita gente, se não a maioria, respondeu temas ou colocando temas de coisas cujo qual eu já falei, né? Então, ou seja, você, meu amiguinho, que deu um tema aí cujo uma coisa que eu já falei, né? Dá uma vasculhadinha ali nos arquivos do canal que você vai ver que esse vídeo já está aí. Então, portanto, não vou falar de novo. É mesmo, é? Né? Porque seria redundância. Hoje, o tema que eu escolhi, então, é uma sugestão de uma dos nossos seguidores inscritas aí, consulentes, que é uma pessoa que eu já atendi algumas vezes. Tem a ver, de certa forma, com um tema cujo qual eu também já falei, mas a forma como ela colocou dá para desenvolver um outro tema dentro do mesmo assunto,
assunto cujo qual, como eu disse, eu já falei. Eu vou deixar um link depois no próprio vídeo aqui, ou no final, ou um cardzinho, alguma coisa, para que vocês possam vê-lo, beleza? Então, o vídeo de hoje é sobre dons, os dons espirituais, vamos dizer assim. Como eles se manifestam, tá, no nosso campo, e se esses dons, eles são uma missão, eles vêm de outras vidas, ele é algo que simplesmente sai do nada, né? Então, bora pro vídeo. Solta a vinheta. Pois é. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os dons espirituais e como eles se manifestam, tá? Gente, como eu disse, né? Visto o fato de que eu pedi uma sugestão, esse foi o tema que eu achei assim mais interessante, mais legal, que dava para desenvolver um pouco mais. Mas mesmo esse tema é um tema cujo qual eu já falei. Então, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? Para você. Se você não assistiu esse vídeo anterior, eu sugiro que você vá lá, assista ele, e aí depois sim você volta aqui e assiste esse vídeo. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Agora sim. Vamos lá. O dom espiritual. Tá? Primeiro, para a gente entender melhor como um dom, né, ele se manifesta, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Um dom, ele só vai se manifestar, e ele sempre vai se manifestar por um motivo especificamente que haja uma razão real de ser, tá? O que significa, tá? O que isso quer dizer? Basicamente, tá? O que significa é que se você tem um dom espiritual, seja ele desde uma coisa muito simples, como por exemplo uma aptidão para a música, ou seja ele uma vocação mediúnica mesmo, propriamente falando, saiba que esse dom ele só se apresentou na sua vida porque ele é relevante de alguma maneira, ele vai ter um peso, né, uma significância na sua vida e vai levá-lo de certa maneira, de certa forma, dentro deste dom, ou seja, dentro dessa atmosfera cujo qual envolve o dom, algo que você precisará desempenhar de alguma maneira, experienciar de alguma maneira, para poder se melhorar como pessoa ou até ajudar no processo de melhoramento de outras pessoas, de outrem, tá? Então veja bem, por exemplo, se você tem o dom da música, vou dar o exemplo da música, provavelmente a música ela vai cercar a sua vida de alguma maneira. Pode ser que aí, dependendo da força que esse dom vai exercer sobre a sua vida, isso venha a se desenvolver de maneira a se tornar o carro-chefe da sua vida. Então, portanto, sendo toda a sua vocação voltada para ela, a sua vida seria totalmente voltada para o dom da música, ou seja, você seria um profissional do ramo da música, né? Trabalharia com isso, vivenciaria isso ao seu extremo. Porque através da música você vai resgatar alguma coisa, você vai levar alguma coisa para alguém, você vai tocar a vida das pessoas de alguma maneira, vai fazer a diferença de alguma forma. E isso é um dom. Entenderam? Então, assim, não é algo tão difícil, na verdade, de compreender. O dom, ele se manifesta de forma variada, tá?
também é bom frisar isso. Por quê? Existem dons de todos os tipos. E para que a gente possa entender sobre a manifestação do dom em si, do próprio aparecimento disso, né, na nossa vida, na nossa existência, primeiro a gente precisa entender o seguinte: existem vários tipos de dons, né, como eu falei, mas se a gente pudesse separá-los em categorias, a gente tem aí duas categorias diferentes, tá? Os dons de magnitude, vamos dizer assim, tá? O que é isso, Pierre? Os dons de magnitude seriam aqueles dons que eles vão se apresentar na sua vida, eles têm um peso, uma relevância, uma significância gigantesca na sua vida e provavelmente ele será o responsável por pautar o seu caminho, o seu processo durante aquela existência, seja o seu processo evolutivo, seja a sua forma de viver, seja a escolha profissional que você vai determinar para a sua vida, né? Porque através desse dom você vai levar a diferença para as pessoas e resgatar algumas coisas na sua própria existência. Como eu dei o exemplo do próprio dom da música, por exemplo, né? E músicos que a gente vê que saíram do nada e hoje ganharam um destaque gigantesco, que são pessoas super valorizadas, não seria essa a palavra, reconhecidas, tá? São pessoas super reconhecidas dentro do meio cujo qual eles estão, dentro da posição cujo qual eles estão, né? E na verdade aquilo é um dom. Por quê? Porque serviu para ele resgatar alguma coisa, serviu para ele mudar a vida familiar dele de alguma maneira, serviu para ele impactar as pessoas com a sua história e assim por diante, tá, gente? O dom, ele tem essa capacidade, né? Mas assim como a gente tem os dons de magnitude, né, que são esses aqui, a gente tem os dons secundários, tá? Vamos dizer assim, vamos colocar como dons secundários. O que são os dons secundários? Os dons secundários são aqueles que eles exercem um poder sobre a sua vida também. Eles vão meio que determinar pontos específicos do seu processo de existência, mas eles são mais ligados, diria eu, ao seu processo evolutivo. Então, coisas que você precisa aprender, você, ser humaninho, que está sentado aí do outro lado, me assistindo, o Joãozinho, pessoas vão, como você, né, vão desenvolver esse dom secundário para aprender algo, para resgatar algo, para se melhorar de alguma maneira. É nesta categoria dos dons secundários aqui, né, que geralmente também aparecem os dons espirituais, tá? Poxa, Pierre, então quer dizer que todo dom espiritual ele é secundário? Não, não necessariamente. Presta atenção, Joãozinho, tá? Eu falei geralmente, e se geralmente é mais comum, mas não é, digamos, como eu falei, exclusivo. Se eu tivesse falado exclusivo, Joãozinho, você estaria certo. Mas como eu não falei, eu falei geralmente, então é uma coisa que acontece de maneira geral, mas não é exclusivo, tá? Hoje tá cabuleta! Visto o fato, por exemplo, de pessoas que através do dom da espiritualidade acabam mudando a vida delas e também da família e de outras pessoas, como foi o caso aí, por exemplo, do nosso querido Chico Xavier, né? Eu gosto sempre de citar o Chico Xavier porque é uma figura de extrema relevância dentro do que diz respeito à espiritualidade, né? É uma figura que tem um peso grande dentro da espiritualidade, extremamente respeitado, mesmo dentro de outras vertentes religiosas e tal, né? Apesar de ele levar a missão dele para a vertente do espiritismo, né, a vertente espírita, mas extremamente respeitado dentro de outras vertentes religiosas, e ele mudou significativamente a visão sobre plano espiritual e plano material. Então, ou seja, aquilo era um dom
de magnitude, estava aqui, mas era um dom espiritual. Então, ou seja, não é uma exclusividade, mas geralmente, tá? É aqui nos dons secundários que aparecem os dons espirituais. E o que seriam os dons espirituais? A mediunidade, de uma maneira geral, tá? Que vai servir para você se melhorar como pessoa, resgatar algumas coisas através da mediunidade e mudar ou atingir, sim, a existência de algumas pessoas, mas não de muitas pessoas, como é no caso do dom de magnitude. Entenderam? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, sabendo disso, tá? A gente pode então separar também uma certa determinada situação, que é como esses dons se apresentam, tá? Geralmente, como eu falei, os dons de magnitude, né, que são esses aqui do lado de cá, eles têm um peso maior na sua vida. Então, geralmente, eles vão se apresentar muito cedo, tá? Algumas vezes ainda na infância. É quando a pessoa percebe que aquela criança ela tem uma vocação para aquilo e, vamos dizer, não vai ter o que fazer, não vai ter como fazer diferente. Aquele dom vai acabar pautando toda a existência dela, tá? Os dons secundários, geralmente, eles aparecem em momentos diferenciados da existência do ser humano. Pode aparecer ainda muito cedo, como pode aparecer quase no final da vida. Então, o que vai levar você ao aparecimento deste dom secundário aqui é o próprio caminhar, desenvolvimento da sua vida e o processo de velocidade do seu desenvolvimento evolutivo, que vai fazer você chegar àquele momento clímax, que é o momento da mudança, o momento de virar a chave, e aí ele vai aparecer. Este dom secundário vai aparecer, tá? Uma das perguntas, né, que a própria moça que deu o tema como sugestão, aliás, eu queria agradecer, não só a ela, mas a todos que deram sugestões de temas, né? Esses dons, eles vêm de outras vidas ou ele é uma missão de vida, né? E a resposta é sim, tá? Em parte, eu vou explicar. A maior parte das vezes, tá? O dom espiritual, ele vem de outras vidas, tá? A maior parte das vezes, seja ele mediúnico, seja ele artístico, seja ele de magnitude, ou seja ele secundário. O dom, ele vem geralmente de outras vidas, porque geralmente também é um trabalho que você começou lá atrás, numa outra existência, e por algum motivo, por cargas d'água que aconteceram, a vida não foi o suficiente, até porque nós sabemos que o ser humano, né, gente, ele nasce com um prazo de validade um tanto quanto curto e, portanto, então, nós não conseguimos dedicar toda uma existência em verdade assim para uma missão específica. A não ser que se comece muito cedo e mesmo assim, às vezes não se consegue, tá? Então, a resposta é sim. Os dons, eles vêm, sim, geralmente de outras vidas, tá? E aí a outra pergunta seria, tá, mas, Pierre, os dons, eles são, quando se manifestam aí, né, uma missão, né? Eles são algo voltado para a sua missão de vida? E aí, como eu falei, a resposta é sim, em parte, tá? Por quê? Porque o dom que se manifesta e que é uma missão de vida é o dom de magnitude, que é aquele que se apresenta muito cedo, é aquele que você não tem como fugir daquela tangente, é aquele que vai mudar e pautar a sua vida, e é aquele que vai mudar, pautar e impactar a vida dos outros. Como foi o caso que eu dei o exemplo aí do Chico Xavier.
Um outro exemplo seria, por exemplo, aí no ramo da música, por exemplo, lá o Zezé de Camargo e Luciano, né? Não é o tipo de música que eu gosto, os cantores que eu acompanho, sabe? Mas há de convir que aquilo ali, que eles vivem, né? O que aconteceu na existência deles até hoje é um dom de magnitude, sabe? Então, assim, através daquilo, da música, eles mudaram toda a realidade deles, a realidade das famílias, eles impactaram as pessoas com a sua história. Então, ou seja, você vê que dentro de uma coisa mais simples, não necessariamente voltada para a espiritualidade, o dom de magnitude também se apresenta, como é o caso da música. Então, o dom de magnitude, né, ele é uma missão, tá? Através daquela missão, você vai fazer a diferença. Você vai não só ser o responsável por plantar as sementes, mas regá-las, cuidá-las, né, colhê-las algumas vezes, né, e preparar o chão, arar para futuras gerações que virão, que serão as pessoas que vão dar continuidade àquilo que você começou ali, aquele plantio, aquela fazenda que você começou a cultivar ali. Então, ou seja, o dom de magnitude, ele é uma missão, sim. Poxa, Pierre, então significa que os dons secundários, eles não são uma missão? Eles são uma missão, mas eu não diria uma missão de vida, né? Como é a maior preocupação das pessoas, mas uma missão de aprimoramento pessoal, aonde tem muito mais a ver com o fato de você se melhorar como pessoa, de você resgatar determinadas coisas, para até depois de um tempo, de repente, um dom de magnitude se manifestar. Nossa, peraí, Pierre, isso é possível? Sim. Então, é possível algumas vezes até que a pessoa ela venha com múltiplos dons, né? E ela tenha, durante um momento da vida dela, um dom secundário se apresentando primeiramente, para que depois de um certo tempo, esse dom secundário fazendo todo o papel de melhoramento pessoal que ele precisaria fazer na vida daquela pessoa, um dom de magnitude como esse daqui se apresente. E aí sim, ela já preparada, modificada, melhorada, né, afetada por esta realidade do dom secundário que se apresentou na vida dela anteriormente, ela estaria apta a desempenhar o caminho dela e seguir com a missão dela. Então, assim, veja que até nisso a mecânica quântica do universo, no que diz respeito às mecânicas de vidas, né, que são as mecânicas de vidas passadas, elas são perfeitas. Eu posso não concordar com uma coisa ou com outra, até porque, assim, eu sou humano, estou humano, né? Como todos nós que estamos assistindo aqui. E a gente não vai concordar com tudo, como a mecânica quântica do universo e as mecânicas kármicas funcionam. Mas que elas são muito bem organizadas e perfeitas em certos pontos, elas são sim, tá? Bom, o vídeo de hoje, como eu falei, é um vídeo meio que complementar mesmo a um vídeo anterior que eu já tinha feito. Então, meio que respondendo aí e utilizando da dúvida dessa nossa seguidora, dessa nossa inscrita aí no canal, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo, né? E se você gostou e ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá? É só você baixar a tela aqui. Aí vai aparecer o botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, você vai lá, dá o seu cliquezinho e inscreve-se rapidinho, não custa muito, né? Ou você pode pegar também e olhar aqui no cantinho do vídeo, tá? É mais ou menos nessa área aqui. Fica uma marquinha d'água, é só você passar o dedinho ali ou o mouse, já vai aparecer o botãozinho de inscreva-se. Você clica ali e se inscreve no nosso canal, tá? Se você já é inscrito, marca o sininho de notificação, porque aí sempre que tiver vídeo novo, sempre que tiver coisas novas, o YouTube vai te notificar, porque o YouTube geralmente não avisa ninguém, tá? E deixa o seu comentário aqui, né, falando o que você achou. Você gostou
da explicação? Deu para entender bem o que é um dom, né? E qual é a diferença entre um dom de magnitude, vamos dizer assim, e um dom secundário? O que você acha? Na sua vida, você tem algum dom? Tem um dom de magnitude na sua existência? Tem um dom secundário na sua vida? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Não sabe dizer outra coisa ou está me gozando? As duas coisas. Que tipo de dom você acha que está fazendo a movimentação, o borbulhar do seu caldeirão nesse momento? Fica a pergunta. Gente, uma boa noite para vocês, um bom final de quarta-feira. Um abraço a todos e fiquem na luz. Até a próxima. Tchau, tchau.